Pessoal, tudo certinho? Aqui é o Cleibson. Vamos começar aí algumas dicas, uma aula rápida para você aí se dar bem aí, apesar da crise. Ok? Então vamos lá. Pessoal, hoje é capítulo 4, uma segunda parte, algo bem rápido. Tá? Capítulo 4, parte 2, aspectos sociais do mundo desenvolvido. Hoje nós vamos falar basicamente de população, ok? Bem, vamos seguir um pouco a sua apostila. O que é população? População é um conjunto de indivíduos em uma região, ok? E lógico, ela aumenta. Esse crescimento populacional depende de quê? Depende da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade de uma região. Se antes tinha 1 milhão, agora tem 2 milhões, o que aconteceu? A natalidade, a mortalidade. Depois, num outro momento, nós vamos também analisar a taxa migratória, ok? Pois vamos lá. Primeiro, quando nós analisamos o crescimento populacional de uma determinada região através da natalidade e da mortalidade, estudando a evolução durante um período, nós chamamos de transição demográfica. E todo país passa por transições demográficas. São fases, são momentos. Você tem na apostila algo muito bem representado por um gráfico. 1, 2, 3, 4. 4 fases de uma transição demográfica. O Brasil, por exemplo, ele está aqui. Mas vamos analisar. Primeira fase, a linha verde, ela aqui representa a natalidade. A linha vermelha representa a mortalidade. O que foi um primeiro momento? Nascia muito, morria muito. Se nascia muito e morria muito, a população aumentava muito? Não aumentava. Eram famílias grandes, pais gerando muitos filhos, mas muitos desses filhos não chegando à idade adulta. Portanto, nascia muito, morria muito. Quando que nós poderíamos retratar isso? No momento mais rural, antes de uma urbanização. Um momento mais rural, sociedade menos tecnológica, famílias grandes, mas muitos morriam cedo. Alta natalidade, alta mortalidade. Entramos no segundo momento. Um segundo momento já tem uma ligação direta com a urbanização. Num segundo momento, inicia-se então uma urbanização. A natalidade continua alta, você está migrando daqui para cá, né? Então a sua mentalidade ainda não muda muito. Famílias continuam tendo muitos filhos. Só que o que aconteceu com a mortalidade? Ela caiu. Mas o que acontece aqui? Aqui a cidade, como ela tem uma estrutura física melhor que o meio rural, a mortalidade cai. Porque aqui você tem saneamento básico, aqui você tem uma expectativa de vida melhor. Portanto, a natalidade continua alta, famílias ainda apresentando um grande número de filhos, só que já há um envelhecimento, a mortalidade cai. Se continua nascendo muito, mas a mortalidade cai, olha a diferença aqui como aumentou. Como é que chamamos isso? Explosão demográfica. Muitos filhos, e como agora a mortalidade é menor, aumenta populacional, um aumento populacional muito maior do que aqui. É uma explosão demográfica. Portanto, tem uma ligação muito direta com urbanização, com industrialização, porque a industrialização também tem uma ligação com urbanização. Quanto mais indústrias, maior o índice urbano. Terceira fase, aqui um ambiente já urbano, bem urbano. Aqui não, né? Aqui é um pós-rural, uma sociedade que migrou, né? Ainda com uma mentalidade um pouco rural.
Agora aqui não, aqui já é uma outra geração. A sociedade já é urbana, onde os seus pais já eram urbanos. Aqui é outro ritmo na sociedade. Olha como a natalidade caiu. Mas por que caiu? Porque aqui, o meio urbano, você sabe disso, o custo de vida é maior. Portanto, os pais geram menos filhos. Agora, no meio mais urbano, né, no meio mais moderno, a mulher também buscando o seu trabalho, buscando também ser mais representada na sociedade. Então, a mulher buscando aí, né, o seu espaço na sociedade. Então, a mulher trabalhando, o custo de filho, métodos anticoncepcionais, casamentos precoces são comuns? Também não. Então, aqui você teria que buscar hipóteses que fizeram a natalidade diminuir. E a mortalidade continua baixa, porque é o saneamento básico, a medicina preventiva, vacinação em massa. Mas olha como a diferença entre as linhas está diminuindo. Então, o que está acontecendo aqui? O crescimento populacional está menor. Aqui o crescimento populacional era baixo, porque nascia muito, mas morria muito. Aqui continua nascendo muito, mas só que a mortalidade cai. Olha o tanto aqui que aumenta a população. Só que aqui a população continua aumentando, só que aumenta menos, porque a natalidade cai. O Brasil está aqui. Famílias menores. E aqui? Uma quarta fase. Aquele casal não gera filhos. Aquele casal, portanto, 2, gerando apenas 1. De acordo com a ONU, não haverá reposição populacional, porque um casal tem que gerar 2, porque eles irão morrer e 2 irão substituir. Portanto, 2 deixam 2. Agora aqui não. Numa quarta fase, que significa um total desenvolvimento urbano, um mundo muito urbano. Então, devido a todos aqueles motivos já citados anteriormente, como o aumento do custo do filho, a mulher no mercado de trabalho, métodos anticoncepcionais, a diminuição do casamento precoce, tudo isso aumentou aqui. Então, as famílias estão realmente pequenininhas. Isso quando casais geram filhos, correto? Então, a natalidade caiu muito. Ou seja, qual é o risco aqui? A população diminuir. Então, num primeiro momento, ela vai estabilizando, de repente ela vai começar a diminuir. Bem, então o que você tem aqui? Você tem 4 fases em uma transição demográfica. Representando em pirâmides. Representando aqui em pirâmides. Deixa eu apagar aqui. Legal. 1, 2, 3, 4. Cada pirâmide representando uma fase. Pirâmide etária. Nós poderemos dividir em etapas: jovens, adultos e idosos. Jovens, adultos e idosos. Jovens, adultos e idosos. Jovens, adultos e idosos. Geralmente, como que cai isso em prova, cai em exercício, cai em simulado? Comparar pirâmides. O que está acontecendo? Olha essa primeira. Voltemos aqui. Nascia muito, também morria muito. É o que está aqui, ó. Nasce muito, mas poucos chegam lá em cima. Primeira pirâmide. Segunda pirâmide, já começa a ter o envelhecimento. Olha como ela está mais gordinha. A natalidade continua alta, mas agora já tem mais adulto quando comparado aqui. O que aconteceu? Meio urbano, saneamento básico, medicina preventiva, está melhorando um pouco aí a qualidade de vida. Terceira fase, olha como ela está mais gordinha ainda. A base diminuiu, comparando com essa, ó, a base diminuiu. O número aqui na porção superior aumentou, o envelhecimento. Quarta fase, olha o tamanho da base. Baixíssima natalidade, mas olha o topo aqui da pirâmide, o ápice da pirâmide, o corpinho dela aqui, o ápice bem maior, né? Portanto, pirâmides etárias, a base e o topo, a natalidade, a quantidade de idosos, pirâmides etárias. Isso chama-se estrutura etária. Todo país passa por isso. E no caso nosso, que é o 8º ano e vendo o mundo desenvolvido. Então, nós trabalhamos aqui, ó. Aqui, causas e consequências. Por que tem caído tanta natalidade e a expectativa de vida aumentando? Que legal, hein? Mas e as consequências? Pirâmide etária. Aqui, arrumei 2 pirâmides.
com uma diferença aqui de 55 anos de uma para outra. A primeira aqui e a segunda. Que diferença que você pode ver? Olha como a base deu uma mudada e olha como o corpo dela está um pouco diferente. Qual é a tendência no mundo? Nascer menos, compare que está nascendo menos uma pirâmide com a outra. Aqui nascia mais, aqui nasce menos. Mas olha o corpo. Olha o corpo. Aquela está mais gordinha. Significa então que está nascendo menos, só que mais pessoas estão chegando à idade adulta e mais pessoas estão chegando à idade idosa. Ou seja, menor natalidade, mas em compensação uma maior expectativa de vida. Ou seja, o mundo está melhor. Duas pirâmides de dois mundos bem distintos. Dá uma olhada na pirâmide de Angola, África, e uma pirâmide de um mundo desenvolvido, Alemanha, o país mais rico da Europa, o motor econômico da Europa. Olha a base, olha a Alemanha, uma base maior e um topo mais estreito. Olha aqui a da Alemanha, uma base menor, mas uma quantidade maior nessa parte superior. Ou seja, nasce muito, poucos chegam lá em cima. Nasce menos, em compensação, mais pessoas chegam aqui em cima. Só que isso também traz consequências econômicas. Você sabe que o Brasil, como muitos países, estão fazendo uma reforma previdenciária. Aquela em que algumas coisas deverão ser feitas. Como? Talvez, demorar mais para se aposentar é uma das alternativas, talvez aumento de impostos. É isso que o governo está trabalhando aí. A população idosa no mundo. Arrumei um número aqui para nós conversarmos um pouco. Número de idosos em 2014, 12% da população. E num provável 2050, 21% da população. Isso é um dado estatístico. Portanto, em 2014, 12%, em 2050, 21%. Mas o que significa? Que a expectativa de vida do mundo melhorou. Só que vamos lembrar que economicamente isso aqui acaba sendo um peso para o país, por causa da previdência, por causa dos gastos com saúde. Então isso aqui também tem que ser repensado, como o mundo vai dar condição de vida digna para essa parcela aqui da população. Não é abandoná-los, pelo contrário, eles trabalharam para eles terem também certos privilégios. Bem, antes 12%, no futuro 21%. Então, essa carga de 21% de idosos sobrecarrega o número de adultos, que nós já conversamos, é chamado de PEA, população economicamente ativa. Esse pessoal aqui já não é mais, Ele já saiu dessa escala de população economicamente ativa. A população economicamente ativa são todos aqueles que estão aptos para o trabalho. E nesse caso aqui, eles já não estão mais, Eles se aposentaram. O que é discutido? Quais são as causas do envelhecimento? Lógico que a melhoria na qualidade de vida, saneamento básico melhorou muito, apesar de que no Brasil ainda há lugares onde não há. Mas saneamento básico, medicina preventiva, vacinação em massa e principalmente no mundo desenvolvido. Questão atual, veja o número de pessoas que está morrendo na Itália devido ao Covid-19. E aí? Você já pensou nisso? Olha quem está morrendo na Itália, quem está morrendo na França. Muitos velhinhos lá na Itália. É um país de velhos. Consequências do envelhecimento. E aí? Cheguei na idade adulta, agora eu sou idoso. Mais um, mais dois. E as consequências desse envelhecimento? A questão da previdência social, a questão do custo. Vamos seguir um pouquinho. Como resolver o envelhecimento? Aqui, duas hipóteses. O governo da Itália anuncia medidas para incentivar a natalidade. Ou seja, qual que é o problema? O problema é o número de idosos. E para a gente tentar dar uma resolvida nisso, então vamos propor que haja mais nascimentos. O país já paga uma bolsa mensal para cada bebê nascido.
Ou seja, questões tributárias, né? Vamos incentivar o aumento da natalidade para que a pirâmide etária dê uma equilibrada, porque no momento ela está um pouco desequilibrada. Vamos lembrar um pouco? Olha aqui, ela está um pouco desequilibrada. Ou seja, olha o topo. Nós teríamos que dar uma engordadinha aqui embaixo, aumentar a natalidade para que esses jovens de hoje virem os adultos de amanhã e representa a carga tributária. É o tal do bônus demográfico. Fato que eles já não estão. É uma grande parcela de idosos que sobrecarrega essa parte aqui pagadora de impostos. Voltemos. Bem, então eu tenho que resolver um problema. Como resolver o envelhecimento? Incentivando a natalidade. Outros partem para um segundo caminho. Já que não está dando para resolver aqui, como então eu vou dar uma equilibrada na população se a minha população não quer gerar filhos? Então, chamo imigrantes. Receptivo à imigração, o Canadá atrai cada vez mais brasileiros, como não só brasileiros, como qualquer um, principalmente os qualificados. Lembrem-se de um probleminha chamado fuga de cérebros? Pois é por aí. Receptivo à imigração, o Canadá atrai cada vez mais brasileiros, imigrantes e filhos. Aqui, duas alternativas para tentar resolver o envelhecimento populacional. Ok? Seguindo, faça aí para nós a atividade número 2, tá? Vai chegar o momento que nós vamos pedir para vocês essas atividades. Façam com atenção, estamos aqui para dar um apoio total, ok? A atividade 2, leiam com atenção. O primeiro-ministro da França anunciou que as francesas que derem à luz a um terceiro filho poderão desfrutar de uma licença maternidade. Opa, gerando filhos eu terei benefícios? Por que será? Então leia com cuidado. A primeira pergunta: quais os motivos levaram o governo francês para isso? Incentivar a natalidade? Dar uma licença maior? Questão tributária? E aí? Qual o grande objetivo do projeto? Tá? Praticamente aqui a resposta é muito parecida uma com a outra, mas pense aí certinho, ok? Estamos aí para ajudar vocês. E lembrem-se aqui, né? Pessoal, nós estamos juntos sempre, à distância, mas juntos, ok? Hashtag fica em casa. Aqui, tamo junto, hein? Valeu, moçadinha!